Gravação iniciada. Bom dia, galera. Aqui é o professor Francisco Quaranta, continuando com a playlist do Alicerce, gravando agora em 2022, né? Aula 19 de Geometria. E vale frisar uma coisa bem importante nessa aula, que é o seguinte. A gente já deu 2 aulas de Geometria, com os conceitos básicos, na primeira aula, na segunda aula já com a força do quinto postulado, né, e a soma dos ângulos de um triângulo. E agora vamos falar de 2 ferramentas essenciais, básicas, muito importantes para o cotidiano da geometria, dos problemas de geometria, que são semelhança e congruência de triângulos. Vamos comentar quais as consequências que esses conceitos acarretam. Então, eu vou fazer uma exposição e depois, para mostrar, eu vou fazer uma demonstração para semelhança, depois uma demonstração para congruência, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula, compartilhando a minha tela com vocês. Demorando um pouquinho para carregar, pronto, tá aqui. Então, estamos aqui no Alicerce 2022. Nós já gravamos até agora um total de 18 aulas, está sendo mostrado até aqui, né? Sendo 10 de aritmética, 6 de álgebra, e já temos 2 de geometria, e vamos hoje para a terceira aula de geometria, onde vamos trabalhar congruência e semelhança. Anteriormente eu planejei inicialmente, mas não vou falar nessa aula por enquanto não, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma exposição teórica, né, do que é semelhança, do que é congruência, e vamos depois demonstrar 2 teoremas, tá? Um para semelhança, um usando semelhança, outro usando congruência. Então, vamos lá para a nossa tela agora do GeoGebra. Então, GeoGebra é um software para desenho, né? E que a gente tem aqui, está mostrado aqui um triângulo, né? Onde ele possui 3 lados, os lados AB, AC e BC, e os ângulos A, B e C. Aqui o chapeuzinho devia estar aqui em cima, tá? Eu não consigo colocar aqui em cima, mas o A aqui conseguiu ficar em cima. Mas você pode falar só uma letra, né? Que corresponde à letra do ponto, ou você pode falar 3 letras. Então, o ângulo A também é o ângulo B, A, C. Bem, e eles têm medidas, né? Então, eu posso achar as medidas desses ângulos. Então, vamos mostrar as medidas desses ângulos. São esses 3 ângulos aqui. Vamos fazer aparecer o rótulo. Pronto. Então, está aqui a medida do ângulo A, está aqui a medida do ângulo B, está aqui a medida do ângulo C. Então, perceba que eu posso mexer aqui, ó. E percebam o teorema de Tales. Se eu somar o A3 com B3 com C3, vai dar obrigatoriamente 180 graus, né? A linha angular de Tales provada na aula anterior. Então, está aqui os 3 ângulos mostrados, e eu tenho toda a liberdade aqui para mexer, ó, com os lados, né? As dimensões, ó, dos lados e dos ângulos do triângulo. Então, fiz aparecer os ângulos, agora eu vou fazer aparecer os lados. Pronto, tá aqui, estão aqui os lados. AB, AC e BC. Então, quero que eles apareçam agora. Pronto, tá aqui a medida de AB em centímetros, AC em centímetros e BC em centímetros, tá? E, obviamente, eu posso aumentar quanto eu quiser. E valeria até uma discussão interessante de que a desigualdade triangular, né? Que diz que o lado maior, ele tem que superar a soma dos menores. No caso aqui, falando em termos de desigualdade, o lado BC, ele tem que superar a soma do AC com o AB, tá certo? Beleza. Agora, vamos entrar no tema da nossa aula, que são... Primeiro, vamos começar com semelhança. Então, eu pergunto a vocês, estão dados aí 6 triângulos, e eu pergunto do T1 até o T6, T1, T2, T3, T4, T5, T6,
E eu pergunto a vocês, são 6 triângulos diferentes entre si, não tem triângulos iguais. Não tem. Agora, tem triângulos que se parecem. Quem são os triângulos que se parecem? Então, não é difícil perceber que se eu mexer aqui com esse triângulo aqui, ó, e girar ele aqui, ó, vamos girar ele logo. Pronto, consegui girar ele. Olha que legal, o ângulo encaixa bonitinho e o lado fica paralelo a esse outro, né? O que mostra a questão agora o quê? Como a gente aprendeu o quinto postulado, esse T5 aqui que eu estou colocando, na hora que eu boto aqui e esse lado aqui fica paralelo a esse, então quer dizer que esse ângulo aqui é correspondente a esse, mostrando que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui é igual a esse, e o que faz com que, para que dois triângulos se pareçam, como se fosse o pai e o filho, né? O T1 é o pai, o T5 é o filho, para que eles se pareçam, eles têm que ter os mesmos ângulos. Isso acontece com T1 e T5. Acontece mais com quem, pessoal? Posso brincar aqui novamente de movimentar, ó. Esses triângulos, eles não têm liberdade para mudar de tamanho, tá? Eles são rígidos. Mas olha que beleza de novo. Na hora que eu faço aqui coincidir, encaixa bonitinho. E novamente esse lado fica paralelo a esse, por causa do quinto postulado, por causa do fato desse ângulo ser igualzinho a esse, né? E finalmente, eu posso mexer com o T6 agora e trazer o T6 para cá, ó. De tal forma que, novamente, ó, o T3 e o T6. Então, nós temos aí os 6 triângulos, né? Eu mostrei que, na verdade, são 3 pares. São 3 pares de triângulos, o quê? Qual o nome que a gente dá para isso? Então, o nome que a gente dá para isso é o T1 é semelhante ao T5, o T2 é semelhante ao T4, o T3 é semelhante ao T6, né? Então, essas 3 frases aqui, para a gente visualizar o que eu movi, né? Beleza. Então, vamos apresentar o conceito. Qual é o conceito? O que é que são triângulos semelhantes? Então, vem aqui a definição, tá? Como está dito aqui, triângulos semelhantes, eles acontecem quando 2 ou mais triângulos, quer dizer, 2 ou mais triângulos são denominados semelhantes, se eles possuírem a mesma forma, ou seja, os mesmos ângulos. O que dá, então, a forma a um triângulo são os seus ângulos. Se eles têm os mesmos ângulos, os ângulos são congruentes, então eles têm a mesma forma. Agora, esses ângulos congruentes acarretam apenas nos triângulos uma segunda propriedade, que é o quê? Os lados são proporcionais. A palavra proporcional deve estar escrita errada aqui, deixa eu corrigir. Os lados são proporcionais. Agora sim. Pronto. Os lados são proporcionais. Então, essa propriedade de ter congruência dos 3 ângulos acarreta a proporcionalidade dos lados. E a proporcionalidade dos lados acarreta a congruência dos ângulos, exceto mostrando para a direita e para a esquerda, ou seja, ida e volta, mostra que a primeira leva a segunda e a segunda leva a primeira, certo? Isso, esse apenas nos triângulos, isso é legal de ser falado, porque isso não acontece nos demais polígonos. Se você pensar nos quadriláteros, se eles tiverem ângulos congruentes, eles não são quadriláteros semelhantes obrigatoriamente, porque eles têm que ter uma segunda condição, que é a proporcionalidade dos lados. Essas duas condições têm que acontecer simultaneamente quando eu estiver falando de outros polígonos, seja quadriláteros, pentágonos, etc. Mas vamos focar nos triângulos primeiro. Então, 2 triângulos são semelhantes, então está aqui 2 triângulos desenhados, um roxinho, um azulzinho, né? O roxinho é o V1, W1, Z1, o azulzinho é o G2, F2, H2, e aqui está afirmado que eles são semelhantes. Então, dá para perceber a semelhança vendo os ângulos, ó. Esse ângulo aqui, 77,4, esse aqui, 77,4. Se eu mexer com eles, ó, olha aqui, eles não deixam de ser semelhantes, ó.
Eu construí, fiz um desenho robusto, ó. Então, perceba que agora o novo ângulo aqui, do ângulo V1, é 51 graus, 57. Aqui também é 51,57. Por quê? Porque os ângulos têm que ser iguais. Agora, veja que os lados não são iguais. É claro que o roxinho é o pai, né? E o azulzinho é o filho. Agora, existe uma razão, atenção, hein? Uma razão de semelhança. O que quer dizer isso? Quando eu falo que os lados são proporcionais, eu estou dizendo que se eu dividir o lado K1, esse lado daqui, ó, pelo lado K2, essa razão vai dar um número. Razão é divisão, né? E se eu dividir W1 por W2, essa razão vai dar o mesmo número. Se eu dividir V1 por V2, essa razão vai dar o mesmo número. E uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre três razões. Então, as razões entre K1 e K2, W1 e W2, e V1 e V2, elas são iguais, essas razões. O que gera, então, uma proporção, e que está mostrado aqui, né? K1 está para K2, assim como W1 está para W2, assim como V1 está para V2. E essa razão, nesse desenho aqui, vale 2. Agora eu posso mexer, hein? Olha que legal. Eu posso mexer aqui, nessa razão, ó. E agora botei uma razão de 3. O que quer dizer? Que agora os lados do roxinho valem o triplo do azulzinho. O K1 é o triplo do K2. O W1 é o triplo do W2. O V1 é o triplo do V2. E eu posso botar a razão que eu quiser. Agora a razão 4. Agora quer dizer que é o quádruplo. Opa, não estou conseguindo botar exatamente no 4. Ó. Suponho que fique bem pertinho aqui do 4. Ó. Pronto. E essa razão, aqui, como eu fiz a razão do roxinho pelo azulzinho, se essa razão é maior que 1, indica que o roxo é maior. Mas se eu, ó, olha que legal, se o azulzinho ficar maior, essa razão fica menor do que 1. Porque agora o W1 é menor que o W2. Então, por exemplo, se eu botar uma razão de meio, botar uma razão de meio aqui, consigo? Vou ter que subir um pouquinho mais, para conseguir subir mais um pouquinho ainda. Pronto, consegui meio. Quer dizer o seguinte, que agora o K1 é metade de K2. Ou seja, K2 é o dobro de K1. Mas como eu fiz esse dividido por esse, então toda razão, você tem que saber quem é que fica em cima, quem é que fica embaixo. Então, como eu fiz uma razão botando o roxinho em cima e o azulzinho embaixo, essa razão está menor do que 1. Mas se eu trouxer para cá de volta, ó, e voltar para o número 2 de novo, ó. Deixar aqui no número 2, opa, pronto. Aí indica que agora o roxinho é o dobro, os lados do roxinho, todos eles, são o dobro dos seus lados homólogos. Essa palavra também é bem importante, né? K1 é homólogo a K2, eles ficam na mesma razão, porque ambos são opostos ao ângulo que vale 30,72 graus. O W1 é homólogo ao W2, porque ambos são opostos ao ângulo 97,71 graus, que são ângulos iguais. E o V1 é homólogo ao V2, porque ambos são opostos ao ângulo de 51,57 graus, que é um ângulo igual para os dois triângulos, tá? Outra coisa curiosa que acontece aqui na semelhança de triângulos é o seguinte. Eu botei aqui a medida da área do triângulo 1, que vale 24. Eu botei aqui a medida da área do triângulo azul, que vale 6. E se você divide esses dois números, dá 4. Ó, razão aqui dos lados foi 2, razão das áreas foi 4. Deixa eu botar agora o 3, ó. Não sei se eu vou conseguir exatamente o 3 não, mas vamos tentar. Da outra vez eu não consegui exatamente o 3. Não estou conseguindo exatamente não, mas quase 3, tá? Ó, 3. E perceba que a razão entre as áreas fica, se aqui fosse 3, né? E aqui o valor que eu conseguiria, se aqui tivesse 3, seria 9. Pessoal, 2, 4, 3, 9 vem uma relação de quadrado, né? Então, quer dizer que essa razão dos lados homólogos ao quadrado vai dar a razão entre as áreas. E faz sentido, porque a área de um triângulo, a gente vai ver mais adiante, mas ela é a multiplicação de dois lados. Sempre, você tem que multiplicar dois lados, a dimensão 2.
Então, se você multiplica dois lados e cada um é o dobro, por exemplo, o dobro vai dar o quadro. Se cada um é o triplo com o triplo vai dar 9 vezes, né? Mas eu não consegui exatamente o 9 perfeitinho aqui não, tá? Porque é conta da resolução aqui da minha tela, mas com 2 eu consigo, ó. O 2 ficou perfeitinho. Pronto, ó. E você vê que o de baixo, por conta de arredondamento, também tem horas que não fica perfeito, tá? Mas é problema numérico, né? De gráfico aqui que a gente pode resolver isso aqui sem problema, tá? Beleza. Então, tá mostrado o que são triângulos semelhantes. E aí, outra coisa muito importante é você identificar os famosos casos de semelhança, que a gente vai usar muito. E na demonstração que eu vou usar agora logo em sequência, eu vou mostrar que eu vou usar um desses 3 casos. Quais são esses 3 casos? Então, tem o caso lado, ângulo. Lado é esse lado aqui, é esses 2 triângulos aqui da esquerda. Então, perceba que quando eu mexo aqui, ó, neles, né, a semelhança não desaparece. E a questão do tamanho eu consigo daquele jeito, né? Ó, eu consigo o filho e o pai, um filho bem pequenininho e um filho maiorzinho, mas todos são semelhantes, né? É uma família de triângulos semelhantes. Então, o azulzinho aqui é do azulzinho, o roxinho é do roxinho, o verdinho aqui é do verdinho. Agora, os motivos são diferentes. Quais são os motivos diferentes? Por que esses 2 triângulos eu posso afirmar que são semelhantes? Porque eu botei aqui, ó, um ângulo de 65 e outro ângulo aqui, o eta, se não estiver enganado, e o teta. Essas 2 letras gregas são iguais. O lado AB, ou A1B1, eu fiz a razão do lado A1B1 pelo lado E1D1. Eles não são iguais, mas eu fiz a razão aqui, ó, entre o A1B1 e o E1D1. Aí essa razão deu 1,49. E fiz a razão entre o A1C1, que é o outro lado aqui, e o I1H1, que é esse 2,69. Ao fazer essa razão, também deu o mesmo número, porque a gente falou que os lados são proporcionais. Uma proporção nada mais é do que igualar essa razão desses 2 lados da esquerda por essa razão desses 2 lados da direita. Então, como as razões são iguais, atenção, então como as razões entre esses pares de lados são iguais e os ângulos são iguais, nós temos o caso lado, ângulo, lado. E com isso a gente pode garantir, então, que esse ângulo aqui, que não está mostrado na figura, é igual ao ângulo B1, é igual ao ângulo E1, e o ângulo C1 é igual ao ângulo H1, tá? Então é só chegar aqui e medir, né? Não está medido, mas eu vou medir agora, ó. Tem que começar por aqui. De novo. Pronto. Vou medir esse ângulo C1 aqui, ó. Pronto, está medido. Aí ele dá o valor, ó. Ele já deu o valor aqui. Qual foi o valor? Foi 42,04. E vou medir o de baixo, ó. O ângulo I1, H1, E1. Pronto, ele mediu e me deu o valor. E aí, quando eu vou ver o valor, deixa eu tirar esse valor daqui. Esse valor é exatamente igual ao valor de cima. Então, esses ângulos são iguais, aquela história de que os lados, então, os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Ou seja, se eu fizer a razão desse terceiro lado aqui que eu não fiz, que é o B1C1, pelo E1H1, fizer essa razão, vai continuar a dar exatamente 1,49. Vou fazer aqui essa razão. Vou criar agora aqui. E1, D1, estou digitando aqui, E1, D1, dividido por... Não, o contrário, né? Eu quero fazer o de cima, o maior pelo menor. Então, esse é o denominador. Então, agora eu começo. B1, C1, que é o lado de cima, dividido, está aqui o símbolo de divisão, pelo E1. Eu vou dar Enter agora, ó. E ao dar Enter aqui, criou, vocês não viram aqui, mas criou esse carinha que não existia aqui. Tem alguma coisinha errada com ele, é isso? Deixa eu ver se eu digitei errado. B1, C1, ok. Dividido por E1, H1, pessoal. Não é D1 não, hein? H1. Foi mal, hein? Agora sim. Corrigir.
Ó o valor aqui. Epa. Essa razão. Deixa eu ver de novo se tem algo errado. B1C1. Ok. Dividido por E1 H1. Tá, ok. Então, tá dando errado. Aqui houve algum erro, tá tendo algum erro de identificação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar a medida desse segmento aqui, ó. Vamos exibir aqui o rótulo dele. E eu quero que no rótulo dele apareça, tanto nesse quanto nesse aqui, eu quero que apareça a medida. Então, vamos lá em propriedades. Ó, eu quero que apareça nome e valor. Pronto. Tá aqui. Aí eu vou aqui nele. E vou pedir o rótulo. Não. Rótulo. Por que não apareceu o valor? Devia ter aparecido o valor dele. Então, vamos aqui de novo. Só nele agora. Básico. Não lá. Veja que estava só com nome. Nome e valor. Pronto, apareceu o valor dele agora. Tá vendo? E aqui também, ó. Eu quero que apareça nome e valor. Que eu fiz aquela mudança e não deu certo. Agora sim que vai dar certo. Pronto. Aí eu vou dividir quem? Esse A1, né? Esse A1 por esse segmento E1H1, tá? Então, esse A1, que é o segmento de cima, dividido, que eu acho que de baixo ele chamou de B', tá bom? Ele criou uma nova letra aí. Vamos fazer essa razão, agora deu certo, ó. Eu trago essa razão para cá, ó, e vejo que também dá quanto, pessoal? Também dá 1,49. Então, tá mostrado que essas informações mínimas de lado, ângulo, lado, geram as demais propriedades, ou seja, a razão para o terceiro lado e a congruência para os dois outros ângulos. No caso, lado, mesma coisa. Você tem, então, eu fiz a razão entre o N1, J1 e o M1, tá aqui essa razão. Depois fiz a razão entre o N1, K1 e o M1L1, tá aqui essa razão. E finalmente fiz a razão entre o J1, K1 e o O1, L1. E percebam que quando eu mudo o triângulo, ó, essa razão, desculpa, ó, eu mudo aqui o triângulo menor, essa razão muda, mas todos mudam igual. Então, essas três razões são iguais. Então, é o caso lado, porque eu tenho a primeira razão entre lados é 1,56, a segunda razão entre os lados é 1,56, a terceira razão. Como é lado, eu posso afirmar, eles são semelhantes. Se, por causa dos lados, os lados são proporcionais. Se os lados são proporcionais, o que é que eu posso concluir? Que os ângulos são iguais. Então, vou medir aqui um ângulo apenas aqui, para a gente verificar, ó. Vou medir aqui esse ângulo, ó, do triângulo maior, 59, tá vendo? E 21, e vou medir esse ângulo aqui, ó. E o mesmo valor, 59, tá certo? Mesmo que você mude o triângulo, essa propriedade da semelhança permanece se eles forem semelhantes. E o terceiro e último caso é o caso ângulo-ângulo, que é quando você tem dois pares você tem dois ângulos iguais. No caso aqui, um ângulo é R1, né, que vale 61,82 graus, e o ângulo, que não está a letra colocada aqui, deixa eu fazer aparecer aqui o rótulo dela. Recebi rótulo. Não está. Ah, tá aqui. É esse, ó, T1. Pronto. Então, o R1 e o T1 são ângulos iguais. E o P1 e o U1 também são ângulos iguais. No caso aqui, 71,2 graus. Percebe que eu mudo, ó, e a igualdade entre esses ângulos permanece. Esse é o caso, então, ângulo-ângulo. Como ele tem dois ângulos iguais, pessoal, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo vale 180. Então, esse terceiro aqui é obrigatoriamente igual.
Então, se eu consigo o terceiro par de ângulos iguais, então eu posso afirmar que os ângulos homólogos desse triângulo são congruentes. Ou ângulos, né? Tem ângulos que eu consigo encaixar um no outro. Se eu pudesse mover aqui, ó, esse cara vai encaixar aqui e gerando o paralelismo que eu falei lá antes, né? Bonitinho aqui, ó. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, eu posso garantir que se eu fizer a razão entre esse lado e esse lado, a razão vai dar igual entre esse e esse, e a razão vai dar igual entre esse e esse. Então, é só medir e fazer esse resultado, tá? Mostrando uma aplicação, pronto, tá finalizado a semelhança, vamos agora aqui para a mesa e vamos mostrar uma aplicação desses casos de semelhança aí que são muito, mas muito usados. Eu quero provar o seguinte teorema. Em qualquer triângulo, tá aqui o triângulo ABC, as medianas, quem não sabe o que é mediana é o segmento que une o vértice, que é esse ponto aqui, ao ponto médio do lado oposto. Então, AF é a primeira mediana, BE é a segunda mediana, tá aqui a segunda mediana, BE, e DC, ou CD, é a terceira mediana. O ponto de encontro das medianas se chama baricentro. Ele é espécie de um centro geométrico do triângulo. Se você fizer um triângulo de madeira grande, pode ser um triângulo bem grande de madeira, e você quiser segurar esse triângulo com apenas um dedo, o seu dedo tem que estar apoiado exatamente no baricentro, que é o centro geométrico. Aí o que é que o teorema diz? As medianas são divididas pelo baricentro na proporção... são divididas pelo baricentro em segmentos que estão uma razão de 2 para 1. Quer dizer que esse cara daqui é o dobro desse. Ou seja, se aqui for x, aqui vai ser 2x. Ou seja, se aqui for y, esse outro pedaço da mesma mediana vai ser o dobro, vai ser 2y. Se esse cara aqui for, esse de baixo, esse aqui menorzinho for z, esse aqui vai ser 2z. Então, isso é o que eu quero provar, tá certo? Então, a minha hipótese desse teorema é que nós temos um triângulo e as três medianas de um triângulo, não é isso? Nós fizemos as três medianas de um triângulo e seu baricentro. E a tese, o que é que eu quero provar? Eu quero provar que, por exemplo, o segmento AG, que é esse que vai daqui até aqui, né? Dividido, né? Pelo segmento GF, que juntando AG com GF dá a mediana completa, está numa razão de 2 para 1, ou seja, uma razão 2. Então, eu quero provar que esse segmento é o dobro desse. Como é que eu vou provar isso? Bem, para provar isso, a gente vai usar duas semelhanças. Quais? Primeira semelhança entre o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. E aí você pergunta, por que, professor, você afirmou que o ADE, o triângulo ADE, olha o símbolo de semelhança, pessoal, é um tio, hein? É semelhante ao triângulo ABC. Eu afirmo isso e eu tenho que usar um dos casos que eu apresentei. Ou o caso AA, ou o caso LAL, ou o caso LLL. Então, aqui vai ser fácil pelo seguinte, ó. Dá para perceber que o ângulo, esse ângulo daqui, DAE, é congruente ao ângulo BAC por construção. Então, escrevendo aqui, o ângulo BA, eu boto o chapeuzinho no A, ele é congruente, congruência são 3 tracinhos, o símbolo, ao ângulo BAC. Ok? Beleza. Então, conseguimos a primeira informação. O ângulo, né? O ângulo. Agora, perceba os lados. O lado AB, que é esse daqui, note que D é o ponto médio, né? Então, se aqui for azinho, aqui também é azinho, porque D é ponto médio de AB. Então, AB vale
2A. Então, se eu pegar AB ele vale 2A. Se você pegar a razão agora entre AB, que é esse lado aqui, que vale 2A, e esse daqui, que vale A, é o DA, né? Essa razão vale 2. Quer dizer que esse cara aqui é o dobro desse. Mas isso não acontece, então, botei isso para o lado. Então, a razão que eu mostrei agora foi a razão ABDA. Mas o que aconteceu com ABDA também vai aparecer com AC por AE. Por quê? Se aqui é ponto médio, se aqui for Bzinho, essa distância daqui até aqui também é Bzinho, porque é ponto médio, né? É ponto médio de AC. Então, AC vale 2B. E AE vale B. Essa razão novamente dá 2. Então, olha o que aconteceu. Nós temos um ângulo igual e os dois pares de lados que formam esse ângulo têm a mesma razão. Se tem a mesma razão, eu posso dizer que AB está para AD, assim como AC está para E. Então, está formada a proporção. Se os lados são proporcionais e tem esse ângulo igual entre eles, eu posso concluir que eles são semelhantes. Ou seja, tudo isso para concluir. Se aqui for C e C, eu acabo de concluir que vale 2C, não é isso? Eu acabo de concluir que uma razão é 2, esse cara vale C. Então, essa foi a grande conclusão que eu cheguei até agora. Por quê? Agora eu vou precisar para chegar na minha tese. Qual é a minha tese? Eu quero chegar que a AG, né? AG, esse cara é o dobro desse. É isso que eu quero chegar aqui. Então, vamos lá. Aí, agora eu vou precisar de uma segunda semelhança. Essa aqui foi a primeira semelhança. Essa aqui foi a primeira. E agora eu vou precisar de uma segunda semelhança. Entre quem? Entre esse triângulo aqui, ó, e esse daqui. Esses dois triângulos são semelhantes. Quem são eles? Eu estou afirmando que o triângulo B, eu não usei letra para cá. Ah, foi G, né? B não, D. DGE é o triângulozinho de cima, verdinho de cima. Eu afirmo que ele é semelhante ao triângulo de baixo. Quem é o de baixo? É o BCG. E, então, o caso lá de cima que eu usei foi o caso LAU, né? Foi o caso lado, ângulo, lado. Qual é o que eu vou usar aqui nesse? Esse eu vou usar outro caso. Eu vou usar o caso AA. Por quê? Porque é fácil de ver que esse ângulo é igual a esse, são opostos pelo vértice. Então, afirmo que o ângulo GDGE, com um chapeuzinho no G, né, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo BGC. E o argumento é que são opostos pelo vértice, que a gente abrevia com OPV. E já mostrei o primeiro ângulo, falta o primeiro par de ângulos. Agora falta mostrar o segundo. Esse ângulo aqui, pessoal, é igual a esse. Ó. Por quê? Porque a gente, né, como eu provei que esse triângulo ADE, ele é semelhante ao ABC, esse ângulo é igual a esse. Se eles são, se aqui nós temos duas retas cortadas por uma transversal, e esses ângulos correspondentes são iguais, indica que são paralelas. Ou seja, DE é paralela a ABC. Se DE é paralela a ABC, então nós temos aqui as paralelas cortadas agora por essa transversal daqui. E os ângulos formados por uma mesma transversal, né, em duas paralelas, ó, formam ângulos alternos e internos, é o nome que a gente dá, alternos que têm lados contrários da transversal, internos que estão dentro da paralela, então eles são iguais. Ou seja, tudo isso para dizer que o ângulo G, esse ponto aqui,
GD, esse ângulo aqui, GDE, ele é congruente a esse ângulo aqui de baixo, que é o GC, chapéuzinho no C, porque é o vértice C, B. Pronto, caso A, provado que os triângulos são semelhantes. Conclusão, está provado isso aqui. Então, não inventei isso aqui. Isso aqui está provado. Como é que é a prova? É o caso A que eu usei. Pronto, provei. Já que são semelhantes, o que é que eu posso dizer a respeito deles? Né? Eu posso dizer a respeito deles que eles têm a mesma razão de semelhança. Eles possuem a mesma razão. E quem é a razão entre eles? Então, vamos escrever aqui. DE, começar com maior. BC está para DE, é a razão, ou seja, que a gente já escreveu aqui, né? Essa razão, ó, 2C e C, né? Então, essa razão aqui vai dar 2. Essa razão, ela está para também. Quem são agora os outros dois, ó? Então, nós temos do triângulo maior, ó, o BG, que é oposto a esse ângulo aqui, está para esse outro aqui, que também é oposto a esse mesmo ângulo, que é GE. Finalmente, assim como esse aqui, desculpa, tem que começar pelo maior, né? Esse aqui, GC, ou CG, assim como CG, está para GD. Pessoal, isso é o que eu queria provar aqui, ó, que essas medianas, ó, essa AD, a CD era uma mediana. E eu acabo de provar que os pedaços dela, CG e GD, estão, como são triângulos semelhantes, a razão é igual para todos e vale 2. Então, eu acabo de concluir que CG é o dobro. CG é o dobro de GD e BG é o dobro de GE. E essa aqui que eu escrevi, a G e a F, eu teria agora que mostrar... eu já mostrei para esse e para esse. Eu tenho que inverter agora o paralelismo, tá certo? Eu podia fazer agora todo o processo análogo, só que em vez de fazer a paralela DE, fazer outra paralela aqui, ó, fazer a paralela D... Aqui eu nem chamei esse ponto aqui, vamos chamar de F, DF aqui, e mostrar tudo igual, e vou mostrar para esse outro lado aqui. Então, pessoal, eu considero que está provado que em qualquer triângulo, as medianas se cruzam na proporção de 2 para 1. E como é que eu consegui fazer isso, pessoal? Foi usando que ferramenta? Foi usando a ferramenta de... Qual foi, pessoal? Foi usando a ferramenta de semelhança de triângulos. Eu pensei que a gente ia conseguir falar de semelhança e de congruência, mas eu calculei mal a aula, então eu vou terminar aqui e vou falar nessa aula 19 só de semelhança. E depois eu vou, na aula 20, falar só de congruência, tá certo? Então, espero ter mostrado uma aplicação, uma utilidade da semelhança, através da prova do teorema, e vocês precisam conhecer os casos de semelhança. Caso L a L, os dois lados têm a mesma razão, os pares de lados têm a mesma razão, e o ângulo é igual, é o lado LAU. O caso LLL, os dois triângulos, então, a razão entre os lados homólogos é sempre a mesma, dos três pares, se você faz as três razões, dá sempre igual, você também conclui que os triângulos são semelhantes. E o terceiro caso, quando você tem dois pares de ângulos iguais, do triângulo maior e do menor, eles têm os mesmos ângulos. Então, eles também são semelhantes. Mesmo que eu não saiba nada sobre os lados deles, eu já posso concluir a semelhança entre os triângulos e, consequentemente, a proporcionalidade dos lados. É isso, galera. E na aula 20 a gente se encontra e fala de congruência de triângulos, ok? Então, até a aula 20.